Fala, meus queridos, como que vocês estão? E aí, tá gostando dessa semana Study Home, estudar em casa? Hoje é o nosso segundo dia de treinamento, nosso segundo dia de encontro. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Para mim é 80% do caminho andado quando você sabe projetar realmente, passo a passo, o que nós vamos passar hoje aqui, que é o plano de estudos. Pessoal, pensa assim o seguinte: sempre para você alcançar qualquer objetivo na vida, né, as pessoas de grande sucesso na vida, as mentes mais brilhantes da humanidade, eles sempre tiveram um negócio chamado planejamento, um projeto realmente. Passar em concurso público é um grande plano, é um grande projeto. Se você está achando que você vai passar em concurso público estudando de qualquer jeito, no dia que você quiser, a matéria que você mais gosta, o tempo, né? Porque tem muito disso daqui, né? As pessoas, os cursinhos preparatórios, alguns deles falam assim, ó, estude no conforto da sua casa, né? Estude na hora que você desejar, estude no local que você desejar. Parece, cara, que você vai ficar na zona de conforto e você vai fazer quando você quiser. E as coisas não são bem assim, não. Você precisa realmente de um planejamento, um passo a passo, um projeto para você ser aprovado. E é isso que nós vamos falar detalhadamente, vou te mostrar na tela como que você monta esse grande planejamento de estudos, beleza? Pessoal, deixa aqui no chat, tá? Muito importante vocês deixarem aqui no chat o concurso que você está estudando, a carreira que você está estudando, se você está gostando, né? Esse é o segundo dia, mas se você está gostando, né? Gostou da primeira aula de ontem que nós falamos sobre como você escolher bons materiais de estudos. Se você não entrou no nosso grupo do Telegram, também é muito importante, vou colocar aqui, ó, Telegram, tá? Lá no Telegram a gente tem um contato mais próximo, um contato mais íntimo, para que eu possa responder você de todo o questionamento que nós tivermos no decorrer da semana. Então o link para você entrar no Telegram vai estar tanto aqui no chat, quanto na descrição do vídeo, quanto no comentário depois. Então entra lá, deixa suas dúvidas, todo tipo de pergunta que você tiver em relação a como estudar, de que forma estudar, todo tipo de questionamento, vamos dizer assim, no que nós vamos comentar no decorrer da semana, tudo lá no Telegram eu vou estar respondendo para vocês, legal? Outra coisa bem importante também, deixa eu fechar aqui, é o nosso e-book, tá bom? Esse e-book é um e-book totalmente gratuito e batido na veia do que você precisa saber para acertar muito mais questões de prova. Então são 7 passos, 7 dicas que eu acho essencial para que você possa realmente gabaritar as questões de prova. O link vai estar tanto aqui no chat quanto na descrição também do vídeo. Vai lá, baixa, gratuito, tudo bonitinho e acerte, gabarite todas as questões da sua prova. Beleza? Pessoal, vamos dar início ao conteúdo, que é o mais importante de tudo, tá? Vou compartilhar a tela agora com vocês. Fica até o final desse treinamento, dessa live de hoje. Por quê? Porque eu vou mostrar na tela para vocês como vocês conseguem escalonar passo a passo tudo aquilo que você deve fazer dentro de um planejamento de estudos. Como que você distribui as disciplinas, quais são as etapas que você precisa cumprir, enfim, vou mostrar hoje. Hoje vai ser muito detalhado, vai ser muito top. Garanto que a partir de hoje, tá? Se você não sabia montar um cronograma, um planejamento de estudos, como estudar da forma correta, o passo a passo, hoje vai ser tirado todas as suas dúvidas, beleza? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Beleza, vamos lá, compartilhei. Primeira coisa que vocês precisam saber, isso é muito importante. Deixa eu colocar aqui, tá? Aqui, ó. Como que eu posso dizer? Dicas importantes, tá? Dicas importantes, vamos lá. Deixa eu colocar para cima aqui, para você visualizar melhor. Beleza, primeira dica importante. Quanto tempo disponível você tem? Pessoal, isso é essencial. Se você não souber quanto tempo disponível você tem para poder se dedicar aos seus estudos, vai ficar um pouco mais complicado, vai ficar um pouco mais difícil. Então, primeira coisa, para você montar um grande projeto, você tem que gerenciar o seu tempo. Essa é a maior dificuldade que tem. Por isso que eu quis criar essa semana Study Home, porque eu recebi muitos questionamentos, muitos mesmo. Eduardo, eu tinha minha rotina normal, cara. Eu fazia faculdade, eu trabalhava o dia todo, eu tinha minha família, atenção para minha família, e estudava ainda, separava um tempinho para estudar para concurso público. Mas agora que eu tô em casa, cara, full time, tenho o tempo livre, né, teoricamente, para poder estudar, cara, parece que as coisas ficou pior. Eu não consigo me concentrar, não consigo ter foco, eu perdi a noção do tempo, parece que, sei lá, bugou a cabeça. Pessoal, tá mais que normal. A rotina que você tinha na sua vida e antes desse negócio de coronavírus, de todo mundo ficar em casa, cara, era padronizada. Tanto a sua parte fisiológica quanto a sua mente já estavam programadas dentro daquela rotina. Agora é um momento de readaptação. Você precisa readaptar e gerenciar os seus novos horários de estudos. Não adianta, cara, antes você estudava 3 horas.
Tinha 3 horas para estudar por dia. Não adianta nada você mudar agora radicalmente, estudando das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Você não vai aguentar, porque você não tinha esse costume, você não tinha essa rotina. A sua mente não estava programada com isso. Então a gente vai passar algumas dicas aqui de como você consegue melhorar isso o tempo de estudos, legal? Mas a primeira coisa, vai responder, ó, pessoal, vai deixando no chat. Tudo que eu for perguntando aqui, vai deixando, vai respondendo no chat, tá? Porque depois, o que vai acontecer? Eu vou ler o chat também, tá? Não só apenas lá no Telegram, mas também eu vou ler o chat depois para criar novos conteúdos para vocês e responder essa galera toda, beleza? Se você tá vendo esse vídeo aqui depois que ele passou, né, a live e tudo, deixa nos comentários também, tá? Vai nos comentários e deixa tudo que nós vamos perguntar aqui, deixa nos comentários porque eu vou responder você. Então eu quero sanar a dúvida de todo mundo nos treinamentos dessa semana, legal? Então primeira coisa, quanto tempo você tem disponível para estudar? Segundo, quantas matérias e assuntos tem no seu edital. Pessoal, uma coisa muito importante que você precisa saber. Uma coisa é você estudar para um concurso, sei lá, de agente administrativo da prefeitura de, sei lá, cara, de Salto, onde tem matemática, português, informática e um conhecimento específico daquele órgão, né, daquela prefeitura. Legal, são 4 disciplinas. Outra coisa é você estudar para uma Receita Federal, outra coisa é você estudar para juiz, outra coisa é você estudar para OAB, enfim, onde tem uma gama de matérias, cara, acima de 15. Então, é muito diferente, tá? São coisas totalmente diferentes. Porque você precisa casar o seu tempo de estudos, presta atenção, você precisa casar o seu tempo de estudos com os assuntos daquela prova, daquele edital. Então, você precisa casar os dois e entender o quanto de tempo você vai precisar se empenhar para cada um dos assuntos, entendeu? Então todo esse projeto é antes de você colocar a mão na massa, de realmente assistir a videoaula, de ler, de escrever. Então isso daqui é uma prévia, bacana? Então é muito importante você entender quantas disciplinas e quantos assuntos tem em cada uma dessas disciplinas para fechar a conta do seu tempo de estudos. Não adianta nada você ter só 1 hora de estudos e o seu edital, cara, tem 15 disciplinas e a soma de todos os assuntos dá mais de 300. Então você precisa gerenciar muito mais o seu tempo para poder bater todo esse edital. Legal? Outra coisa bem importante é quais assuntos mais relevantes. Vê? Relevantes do edital. Ou barra prova. Tá? Uma coisa muito importante, pessoal. Vocês precisam entender quais são os principais assuntos. A gente vai falar isso quando a gente for falar de questões de prova, tá? Mais a fundo. Mas quais são os principais assuntos, os mais relevantes para a sua prova, para o seu edital? Por que eu digo isso? Porque é muito importante, se você está começando a estudar agora, o legal é você fazer uma visão geral, uma visão global sobre todas as matérias e todos os assuntos. Então, se no seu edital tem 10 disciplinas, cada uma dessas disciplinas tem os seus respectivos assuntos. Então, a intenção é você pegar a sua carga horária semanal ou principalmente mensal e distribuir em tudo isso, tá? Dentro de um cronograma. Bacana? Para você ver tudo. A intenção aqui é você ter uma visão geral, uma visão global sobre todo o conteúdo do seu edital. Se você já bateu o edital pelo menos uma vez, é muito mais importante agora você sintetizar. O que seria sintetizar? É pegar realmente os assuntos mais relevantes, mais importantes, mais cobrados da sua prova ou de provas anteriores daquela banca, tá? Então, isso vai fazer com que você tenha um estudo mais direcionado. O que é o estudo direcionado, Eduardo? É realmente aquela fórmula, né, de Pareto, 80-20. 20% do conteúdo é o que realmente cai em 80% das provas. Você tá entendendo? 20% do que você precisa realmente saber de todo o edital é o que vai trazer 80% dos resultados para a sua aprovação. Então tudo isso vem das relevâncias de cada um dos assuntos. Esse é um trabalho muito mais minucioso. É um pouquinho mais difícil, que você requer muita pesquisa, enfim. Por isso que é importante você entrar lá no Telegram, porque lá no Telegram eu vou, cara, dar umas dicas específicas, tá? Lá no Telegram eu vou conseguir falar pra você como que você consegue fazer isso, tá? Porque aqui a gente não vai ter tempo suficiente de mostrar tudo detalhadamente, tá bom? Mas lá no Telegram eu vou conseguir responder algumas dúvidas de vocês, legal? Isso daqui é uma dica muito importante. Veja o que foi mais cobrado, ou o que está sendo mais cobrado, não somente no cargo ou na carreira, mas sim da banca organizadora que está promovendo a sua prova, o seu edital. Legal? Todo mundo tá entendendo aí, pessoal? Ó, vai respondendo, tá? Tudo que vocês estão vendo aí na tela, né, de perguntas, deixa no chat também, tá? Responde aí se você sabe
pesquisar os assuntos mais relevantes, qual o concurso que você está estudando, quanto tempo disponível você tem, enfim. Quarto ponto, quarta dica muito importante, tá? Quais materiais você irá utilizar? Então, quais materiais você vai utilizar para aprender cada uma das disciplinas e cada um dos assuntos? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você na tela um planejamento, como você consegue programar tudo isso, tá? Então, você vai utilizar o material certo para as matérias certas, legal? Então, é muito importante porque você não pode tratar matemática, raciocínio lógico do jeito que você trata direito administrativo. Você não pode trabalhar atualidades do mesmo jeito que você trabalha português. Talvez seja isso que esteja atrapalhando o seu desempenho nos estudos. Você tratar com o mesmo método todas as disciplinas. E não é assim que funciona. Então, cada uma tem o seu ponto específico, tem o seu jeitinho especial, tá? E a gente vai falar daqui a pouquinho como você consegue programar em relação ao seu cronograma de estudos, legal? Mas é muito importante você saber quais os materiais você vai utilizar para aprender cada um dos assuntos. E ó, primeira coisa, igual eu falei ontem na primeira aula, você precisa investir em bons materiais, materiais atualizados, materiais autoexplicativos, materiais que vão trazer resultado, tá? Na sua vida. Não vai comprando qualquer porcaria só porque tá na promoção. Você tá entendendo? Então, o seu sonho não é brincadeira. Você quer passar no concurso público para melhorar a sua vida, a vida da sua família. Isso daqui não é brincadeira. A gente não tá brincando aqui. Se você tem um ideal, se você tem um propósito, tô aqui para te ajudar nesse propósito. Só que você tem que se ajudar. Invista na sua vida, tá? Isso daqui é um investimento. Legal? Outra coisa muito importante depois disso é quais são as etapas diárias de estudo, tá? Quais seriam as etapas diárias do seu cronograma de estudo, do seu planejamento? Uma coisa é você saber que você tem que estudar a matéria de português naquele dia. Legal. Mas e o que mais? Você tem que ser autoquestionador. E o que mais eu devo fazer? É revisão? É resumo? É questão? É simulado? É sabatina? É uma redação? É uma prova oral? De que jeito que eu vou estudar? Enfim. Então, tem etapas para você cumprir. Não é simplesmente você achar que você está aprendendo só porque você está tendo full time para poder estudar. Quanto mais conteúdo vier na minha mente, eu sou inteligente. Eu aprendi. Não é assim que as coisas funcionam, não. Não é assim que a banda toca. Existe toda uma hierarquia de etapas para você melhorar o seu sistema mnemônico, né? O seu sistema de memorização. O aprendizado, ele requer algumas etapas. Isso a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, né? Como você consegue memorizar até um pouquinho mais o conteúdo que você está estudando. Mas o aprendizado, ele requer algumas etapas. E toda etapa do seu cronograma, do seu planejamento de estudos, tem que ser de forma hierárquica, passo a passo. Eu vou te ensinar daqui a pouquinho como que você faz isso, tá? Mas isso é muito importante, legal? Outra coisa é quais, né, são os objetivos e metas, tá? Pessoal, não adianta nada você ter o seu planejamento top das galáxias, sabendo o que você vai estudar, como estudar, enfim, né, sabendo todas as etapas, se você não tem objetivo, se você não tem uma meta. Grande objetivo, Eduardo, é ser aprovado no concurso público. Legal. Só que você colocou um vácuo nesse meio do caminho. Você está agora no ponto A. O seu ponto B é ser aprovado. Só que existe uma lacuna aí que você tem que preencher. Como que você vai preencher? Em pequenas metas, em pequenos objetivos que você deve traçar. Então, por exemplo, você tem que traçar dentro do seu planejamento de estudos objetivos e metas diárias, semanais, quinzenais, mensais, semestrais, ou de pontuação. Eu tenho que, sei lá, daqui um mês tirar tanto, né, em pontuação, em porcentagem de desempenho. Daqui 3 meses eu tenho que tirar tanta, né, uma nota X. Enfim, se você não tiver objetivos e metas, você vai perdendo o rumo, você vai perdendo a direção. É que nem um avião. Um avião, por mais potente que ele seja, por mais que ele saiba onde ele está e vai chegar, né, sair do ponto A até o ponto B, se ele não tiver uma rota, uma direção, não serve de nada. É aquela velha frase que eu falo: o barco que não sabe para onde quer ir, ele é guiado por qualquer vento. Se você não tem objetivo, não tem metas no seu plano de estudos, você vai achar que você não está aprendendo nada. Você vai achar que você, ou pior de tudo, você vai achar que você está aprendendo, mas não está aprendendo nada. Ou você vai achar que você está cumprindo realmente os seus objetivos e não está. Então, sempre coloque metas mensuráveis. Você tem que mensurar. Ó, até a data tal, eu tenho que tirar pontuação X, entendeu? Até a data
tal, eu tenho que ler tantas páginas, assistir tantas videoaulas, enfim, eu tenho que programar tudo isso, tá? Para que você estatisticamente consiga mensurar se você cumpriu ou não seus objetivos. Vocês entenderam? Tranquilo? Olha só o tanto de coisa, pessoal. Isso daqui é antes de você botar a mão na massa. Todo mundo tá entendendo aí no chat? Sim ou não? Coloca aí no chat para mim se vocês têm metas e objetivos claros dentro do seu cronograma de estudos. Se vocês já estão atingindo ou não, ou qual é o seu grande objetivo. Deixa sempre aí no chat. Legal? Pessoal, outra coisa bem importante, tá? Todo mundo tá entendendo, pessoal? Sim ou não? Tá, legal. Outra coisa muito importante e para mim a fonte, o fundamento de um plano de estudos, que é distribuir as disciplinas e assuntos, tá? Uma coisa que para mim é um dos pilares é a distribuição de disciplina e assunto. Pessoal, isso daqui é muito sério. Uma coisa é você saber que hoje é terça-feira e eu vou estudar matemática e informática. Bacana. Só que eu vou estudar o quê? Qual o assunto? Se a gente for pegar o bojo, a estrutura das dicas que eu passei aqui para você, se você já sintetizou, já sabe que aquilo é mais relevante, né? Aquele assunto é muito mais cobrado na sua prova, já distribui também, por exemplo, português. Aí coloca lá, crase, é um assunto muito relevante, e concordância verbal e nominal. É um assunto muito relevante. Isso também tem que estar casado, pessoal, presta atenção. Isso também tem que estar muito casado com o seu nível de conhecimento, tá? Às vezes você tem um nível de conhecimento em matemática, ferrado. Então, claro que você vai diminuir a sua carga horária. Presta atenção, você vai diminuir a sua carga horária de teoria nas disciplinas que você tem mais domínio e vai colocar, né, vai incluir matérias dentro do seu planejamento que você tem mais dificuldade e que também tem o maior peso em prova. Então é um conjunto da obra, vocês entenderam? Mas quando você for distribuir as disciplinas e assuntos, isso tudo tem que estar muito bem claro para você. Ou seja, mensurável, com metas, tá? Então se você já sabe que aquele assunto, aquela matéria é muito relevante, tem um peso muito grande, e você tem um nível de conhecimento muito baixo, é óbvio que você vai distribuir muito mais dentro do seu planejamento, tá? Daqui a pouquinho vai ficar muito mais claro para vocês, beleza? Então isso daqui eu acho que de dicas, pessoal, a princípio, antes da gente partir aqui para a montagem, é muito importante. Só retomando aqui, quanto tempo você tem disponível? Deixa também aqui no chat, tá, pessoal? Deixa no chat, deixa nos comentários, ou vai lá no Telegram e vai deixando também para eu responder vocês. Quanto tempo disponível de estudo você tem? É 1? É 3? É 5? É 10? É o dia todo para estudar? Muito importante. Quantas matérias e assuntos tem no seu edital? Analisa, pessoal. Isso é muito importante, tá? Coloca ali, matéria, tem 10 matérias e total daquela matéria tem 15, a outra tem 25, a outra tem 50, enfim. Isso é muito importante para você casar o tempo que você tem disponível, fixo, tá? Em relação àquelas disciplinas e assuntos. Terceiro, quais assuntos mais relevantes da sua prova? Se você já tem um nível um pouquinho mais avançado, um intermediário ali, e já bateu o edital pelo menos uma vez, é muito bacana você dar uma enxugada, sintetizar o edital com aquilo que realmente é muito mais cobrado pela sua banca organizadora. Bacana? Quarto ponto muito legal, quais materiais você irá utilizar. Uma coisa é você utilizar um determinado material, por exemplo, uma videoaula para direito administrativo. Será que essa mesma videoaula vai servir para matemática? Ou para atualidades? Ou para português? Entendeu? Você tem que analisar quais materiais, programar esses materiais para você aprender cada um dos assuntos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Quinto, quais são as etapas diárias de estudo? Então não é somente a teoria. Existe um conjunto da obra que vai fazer você memorizar melhor o conteúdo. Revisão, simulado, resumo, enfim, alguns mecanismos, né? Algumas ferramentas aí que vão auxiliar você nesse sistema de aprendizado. Sexto, quais são os objetivos, né? E as metas que você tem. Então você tem que estar muito claro e mensurável isso. Crie metas diárias, semanais, quinzenais, mensais, enfim. Você precisa saber e mensurar isso, tá? Estatisticamente, se você está ou não alcançando esse objetivo. Por que é tão importante você fazer isso? Estatisticamente. Porque estatisticamente você consegue avaliar e fazer a manutenção daquilo. Você consegue corrigir os erros. Então, dessa data até essa data, eu cumpri, mas eu não tive um resultado legal. Por que eu não tive? Você consegue encaixar ali quais foram os assuntos e as matérias que você teve um baixo rendimento. E ali você consegue fazer um filtro e saber o porquê que você não conseguiu ter um bom rendimento. Você está entendendo? Tudo isso tem que ser enxugado num grande funil.
Você só consegue fazer isso se você tiver uma meta e um objetivo bem traçado, legal? E sétimo, distribuir as disciplinas e assuntos. Então, é muito bacana você fazer uma distribuição das matérias e assuntos no decorrer da semana, ou no decorrer do mês, ou no decorrer de um ano, tá? Isso é muito legal você ter, para você se mapear, para você ter uma rota, uma direção para onde você deve seguir. Legal, pessoal? Então é isso aí, ó. Isso daqui foram as dicas iniciais. Agora a gente vai partir para o nosso cronograma de estudos, porque eu tenho algumas coisinhas a mais para falar para vocês e ensinar realmente como que você programa o seu cronograma, beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. Esse daqui é um cronograma de estudos, é um planejamento que a gente monta aqui dentro do processo de coaching para um dos meus alunos, tá? Ele é um cronograma para o concurso de aluno oficial da PM São Paulo, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, mas o esquema didático é a mesma coisa se você fizer sozinho aí na sua casa, tá? Então eu separei aqui, ó, por semana, as datas e as etapas e os assuntos. Tudo aquilo que eu dei de dica para vocês agora há pouquinho, eu desenvolvo isso com os meus alunos. Presta atenção. Então aqui, ó, semana 1, semana 2, semana 3, olha lá, tá, semana 4, enfim. Então, dá pra ver que eu distribuí aqui, ó, deixa eu ver se consigo minimizar, um pouquinho mais aqui, ó. Eu distribuí aqui ó, a data, tá, aqui em cima tá a data. Lembra das etapas? Eduardo, o que seriam as etapas? Seriam complementos do seu estudo para você memorizar melhor o conteúdo, tá? Então, as etapas aqui, ó, questão e revisão, tá? E aqui embaixo, resumo, tá? Então, são etapas que eu coloquei para o meu aluno para ele memorizar melhor, tá? Eu ensino para ele cada uma dessas etapas como ele fazer corretamente. A gente vai ver também aqui no decorrer dessa semana aqui de treinamento, tá? E também vou colocar as matérias que estão de amarelo, presta atenção, as matérias, e também os assuntos que estão em branco, tá bom? Então todos os princípios que eu passei para vocês, eu coloco para os meus alunos. Por isso que a gente consegue ter um gabarito aí, pelo menos para falar que isso traz um resultado bacana, legal? Então quando você for fazer um cronograma de estudos, o que eu indico, tá? Uma orientação para você. Começa sempre por questões de prova, tá? Eduardo, como assim questões? Vamos pegar o nosso exemplo aqui. No dia 30 de março, aqui ó, na primeira coluna, o nosso amigo, nosso aluno aqui, ele tinha 2 matérias para estudar, História e Geografia, e os seus respectivos assuntos, tá? Aqui ó, seus respectivos assuntos. Legal. Só que ele vai estudar, vai fazer a parte teórica, vai, dependendo muito do caso, né? A gente estuda um pouquinho mais o aluno para saber se ele aprende melhor vendo, ouvindo, se ele consegue escrever ou vai lá no tablet, no celular, no computador, enfim, cada um tem o seu mecanismo de aprendizado, cada um tem a sua metodologia própria, tá? Mas assim, a gente coloca aqui uma sequência lógica para que ele possa estudar, legal? E primeira etapa é questões, revisão, teoria e depois resumo. Então no dia 31 ele vai começar a rotina dele de estudos, aquele dia de estudos, por questões de prova. Mas questões do que, Eduardo? Sempre questões do que você estudou no dia anterior, tá? Por que eu faço isso com os meus alunos? Porque é o seguinte, pessoal, suponhamos que você esteja estudando português. Por exemplo, ele estudou aqui História e Geografia, legal. Ele foi lá, leu o conteúdo, ele assistiu videoaula, fez o seu resuminho, bacana. Como que eu tenho certeza que na sequência, quando ele fizer questões, tá? Questões de pontuação, ele ia acertar um alto nível de questões? Como que eu vou entender que ele aprendeu o conteúdo? Não tem como saber isso. Eduardo, como não tem como saber? Se ele fez 10 questões e acertou 9, ele teve 90% de aproveitamento. Aproveitamento e desempenho, mas não conhecimento. O conhecimento ele precisa de tempo para ser armazenado, guardado. A sua mente não é que nem um computador. O computador eu coloquei salvar, ele vai salvar na hora. Na sua mente é diferente. Existem N pensamentos que rondam a sua mente, o seu consciente e o seu subconsciente. Para encaixar esse detalhe lá dentro, você precisa de tempo, precisa de reforçar isso. Por isso que eu sempre dou, presta atenção, dê sempre 24 horas. Vai lá, aprende com foco, com concentração, conteúdo. Dê 24 horas. Quando der as 24 horas, vai lá e faça questões. Você vai ver que você vai ter um baixo rendimento. Porque se você não, lógico, não se concentrou da forma correta para entender o assunto. Mas você vai ter um baixo conhecimento, um baixo rendimento. Por quê? Porque depois que você relaxou, né, o seu cérebro entra num sistema difuso. O que é o sistema difuso? De relaxamento. Você vai dormir, você vai comer, você vai se distrair, você vai bater papo com outras pessoas, enfim. O seu cérebro, enquanto está nesse estado difuso, ele vai reorganizando as ideias. Por isso que eu sempre falo para no outro dia ele fazer questão de prova, para ver se realmente ele compreendeu o conteúdo. Vocês entenderam mais ou menos? Então, dica importante, sempre faça questões do que você estudou no dia anterior, legal? Depois aqui na sequência vem revisão. Revisão segue o mesmo padrão. Você vai revisar o quê?
o seu resumo. Eu acho que amanhã, na quarta ou na quinta-feira, nós vamos falar sobre as 3 melhores técnicas de estudos, tá? Entre elas, né, tem 2 resumos muito bacanas que eu vou ensinar a vocês fazerem na prática, tá bom, pessoal? Não perca a nossa aula de técnicas de estudos, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre resumo detalhadamente. Então, voltando aqui. Revisão. É muito importante você revisar para você ter um mecanismo de associação. Quanto mais você revisar alguma coisa, isso é qualquer coisa na vida. Quanto mais você praticar aquilo, mais habilidade você vai ter. Mais seu cérebro vai armazenar. O seu cérebro ele trabalha com neurotransmissores de reconhecimento, de links. Então, cada vez que você vê o seu caderno, ou você vê uma anotação, ou você vê uma marcação sobre o conteúdo que você estudou, mais conexões neurais ele vai fazer. E mais guardar no seu mecanismo cerebral. Você tá entendendo? Todo um joguinho, pessoal. Isso aqui é um joguinho. Eduardo, por que você não faz revisão primeiro e depois questões? Justamente por causa disso. Eu estaria me auto-sabotando. Eu não posso jogar um conteúdo na memória de curto prazo e já fazer questões, tentar me testar, porque eu vou estar me sabotando. É muito mais fácil fazer questões, extrair alguma coisa que eu errei e complementar no meu resumo para fazer esse tipo de revisão. Então eu vou explicar como você vai fazer revisão também lá na sexta-feira, quando a gente for falar um pouquinho mais sobre questões de prova, como você consegue estudar por questões. Tá entendendo? Então revisão é um mecanismo importantíssimo para você realmente aprender e memorizar o conteúdo, legal? Terceiro ponto, pessoal, é a teoria. Aqui você tem que ter muita concentração, muito foco de leitura e, se for o caso, videoaula, tá? Daqui a pouco eu vou te ensinar como que você programa alguma coisinha aqui, tá bom? Mas aí vem o padrão, questão, revisão, teoria, tá? Faz esse mesmo esqueminha na sua casa, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. E por último, fechando, anotação ou resumo. Eduardo, qual que é a diferença de anotação para resumo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre técnicas de estudos em relação a isso, mas tem uma grande diferença. O resumo é algo mais global, mais amplo, mais detalhado. A anotação ou a marcação é algo para aquele momento, para você lembrar naquele momento, tá? Tipo assim, naquele momento que você precisa, pronto, acabou, tá? Mas o resumo é muito mais detalhado, mais amplo, enfim. Então aqui, como que você programaria, tá? Por exemplo, se eu tivesse que aprender história, esse primeiro assunto, eu clico com o botão direito, isso daqui eu tô fazendo no computador, mas você pode fazer manualmente, tá? Eu clico com o botão direito, vem aqui, ó, inserir comentário, e vai abrir essa caixinha aqui pra mim, tá bom? Então, lembra das dicas que eu passei pra vocês de estudo prévio, tá? Você tem que estudar tudo, os materiais que você tem, como você vai utilizar, os assuntos, quantas disciplinas tem, como que você vai aplicar cada material, enfim. Isso era antes de botar a mão na massa. Então vou fazer uma analogia aqui, pessoal. Eu, Eduardo, sou ruim de história, né? Eu preciso de alguma coisa para me ajudar a entender o conteúdo. Então, por exemplo, eu já sabendo os materiais que eu já tenho toda a programação, eu distribuí as disciplinas e os assuntos, chegou na hora de programar. Eu sempre falo assim, ó, separa um dia para você sentar com calma e programar a sua semana de estudos. Para quê? Para você otimizar o seu tempo, né? Para você preparar o seu tempo para não gastar com coisas inúteis, tá? Esse é o maior problema do aluno, ele sentar e não saber o que estudar. Ah, vou estudar o que hoje? Aí, quando você tenta decidir alguma coisa, você acaba não fazendo nada. Então é muito mais fácil você gastar meia hora, 40 minutos, 1 hora do seu dia programando, para quando você chegar para estudar, já ir para cima. Assistir videoaula, PDF, fazer simulado, questões, enfim, tá? Então eu, Eduardo, tenho dificuldade. Então eu precisaria de uma videoaula, tá? E essa videoaula é justamente a videoaula 1, 2 e 3, que tem esse assunto. E mais um PDF, tá? E esse assunto no PDF está na página 374 a 390. Um exemplo, tá? Então, pronto, programei. Eduardo, é só isso programar? Sim, só isso. Então no domingo eu programei. Quando eu chegar na segunda para estudar, o que eu faço? Opa, eu já sei que eu tenho que estudar história e geografia e os respectivos assuntos. Mas aonde que está esse conteúdo? Eu só coloco o mouse em cima, ó. Videoaula 1, 2 e 3, a página 374 a 390. E outra coisa, já sabendo o tempo que eu tenho disponível para isso. Então, por exemplo, se eu tenho 5 horas, eu tenho que já fazer a menção disso aí, tá? Eu tenho que distribuir o meu tempo de estudos com os assuntos. Olha só que bacana. Mas eu não fico escolhendo material, eu fico procurando alguma coisa. Eu já sei onde tá. Eu já sei que a videoaula tal, PDF tal. Pode ser que, por exemplo, Eduardo, vai cair matemática aqui, ó. Matemática eu sou fera. E matemática, pessoal, você tem que trabalhar de uma forma diferente. Mais questões. Então, por exemplo, eu, Eduardo, trabalho com questões. Então, vou fazer o quê? 10 questões do assunto. Pronto. Só isso, pessoal. Só isso. Chega aqui, ó, 10 questões. Pronto. Se eu quiser mensurar
um local do PDF que tem essas questões, se eu quiser mensurar um link da plataforma de questões, eu posso colocar tudo aqui. Mas isso é programação de planejamento de estudos, tá? Isso daqui vocês vão fazer com tudo, né? Com todas as matérias e assuntos daquela semana. Isso é muito importante. Então, para um dia e programa, tá? Eu estou fazendo no computador, mas vocês podem fazer manualmente. Legal? Bem tranquilo e bem sossegado. Deixem, ó, pessoal, deixem as suas dúvidas no chat. Eduardo, mas é muita coisa, muita informação para minha cabeça. Deixa no chat ou nos comentários aqui embaixo. Vou responder todo mundo. Ou se você quiser mais detalhes, vai lá no Telegram, mais uma vez, o link vai estar aqui embaixo. No Telegram vou explicar, né, todas as dúvidas, vou tentar esclarecer tudo certinho. Qualquer dúvida que vocês tenham lá no Telegram mais detalhadamente. Bacana? Um artifício muito legal é vocês terem o edital verticalizado, tá? O edital verticalizado. O que seria o edital verticalizado? Seria mais ou menos isso aqui, pessoal. Aqui tem os assuntos e aqui tem o status, tá bom? O edital verticalizado, presta bastante atenção, é um edital, tá? De forma vertical, que conforme você vai aprendendo os assuntos, né? Conforme você vai aprendendo os assuntos, ele vai trazendo um status para você. Então, exemplo, se eu terminei aquele assunto de história, os povos do Oriente Próximo e suas organizações políticas. Então, status número 3, tá? Então, toda vez que eu for passando, né, estudando o conteúdo, eu vou lá e consigo mensurar isso dentro do edital verticalizado. Eduardo, qual são os grandes benefícios de ter um edital verticalizado? É você gerenciar os assuntos que você está estudando. Simples assim. Você não perdeu o rumo. Ó, eu preciso estudar esse assunto, então eu tenho que saber se eu estudei ou não estudei ainda. Então é um gerenciamento e dentro do seu próprio planejamento de estudos, tá legal? Voltamos aqui, pessoal. Essas daqui são dicas importantes para você, ó, são planos de estudos básicos, tá? Toda essa informação que eu passei para vocês são um princípio, um start para você montar o seu planejamento de estudos. Outra opção que eu esqueci de falar aqui é justamente montar todo esse cronograma de estudos mediante o seu curso preparatório. Acontece isso bastante. Por exemplo, Eduardo, eu tenho um cursinho do Gran Cursos. Você consegue montar um planejamento desse com as matérias, né, com as videoaulas, os PDFs que eu tenho lá no meu curso do Gran Cursos? Consigo, sem problema. Do Focus, do Estratégia, do Alphacom, a gente consegue tranquilo, tá? Mas se vocês quiserem mais saber sobre isso, vai lá no Telegram ou no WhatsApp que a gente bate um papo em relação a como fazer isso, tá? É um serviço à parte, tá? E aí é cobrado porque a gente tem todo um custo por trás disso. Mas é uma grande opção. E você pode fazer isso gratuito, você pode fazer isso sozinho. Pega lá os assuntos do seu curso online e distribui, tá? Videoaula, por exemplo, CRASE, são 3 aulas. Coloca na segunda-feira, português, CRASE, videoaula 1, 2 e 3. Cada uma deve ter umas meia hora mais ou menos, dependendo do curso. E você vai distribuindo as matérias e os assuntos conforme o seu curso preparatório, para você chegar, já programar e saber o que você vai estudar. A página tal, a videoaula tal, enfim, para você ter um rumo. Então essa daqui foi o treinamento, a videoaula número 2, tá? Deixa aqui no chat mais uma vez se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário. Deixa também aqui embaixo nos comentários se você está assistindo essa live aqui depois, que eu vou responder todo mundo, tá? Mais uma vez, se vocês quiserem mais dicas, vou até colocar aqui, ó, lá no Telegram, tá? Vai lá no Telegram, o link vai estar aqui embaixo, vou colocar aqui no chat também, porque lá a gente consegue sim responder mais detalhadamente a dúvida de vocês, beleza? Então hoje só foi o segundo dia, pessoal, temos mais 3 dias de puro conteúdo para você estudar home office, né? Study home, na verdade, né? Estudar em casa sozinho e tendo produtividade, sabendo como estudar, de que forma estudar. Legal? Então eu espero que vocês tenham gostado, curta bastante, assista, vai ficar gravado aqui. Curta bastante aqui os nossos vídeos, comente, compartilhe. Pessoal, interaja com o nosso canal, porque senão o YouTube não vai entender que você ou outros participantes querem receber novos vídeos, tá? A gente tá fazendo isso daqui com muito carinho, com muito cuidado, sabendo, né, que nós podemos te ajudar a ser aprovado em concurso público. Só basta você tomar uma decisão. Eu quero realmente ser aprovado. Eduardo, tem como você me ajudar? Estamos fazendo isso gratuitamente. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal. Pessoal, aciona o sininho. Se você não acionar esse sininho, no próximo vídeo você não vai ser notificado, tá? Então, por favor, acionem esse bendito sininho para ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Beleza? Ótimos estudos para você. Te aguardo amanhã, às 20 horas, aqui no nosso canal Eduardo Cortez. Tudo bom? Até mais. Abraço.